Final de semana passou, o Vasco conseguiu uma excelente vitória sobre o Fluminense pelo placar de 4-2. E nesse vídeo vamos falar de 5 motivos para o torcedor vascaíno acreditar na permanência do Vasco no Brasileirão. Eu sou Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola, já dá aquela moral. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Rapaziada, eu não vou te enganar nesse vídeo. A situação do Vasco é difícil, porém, agora depende dele mesmo para sair da zona de rebaixamento. O primeiro motivo para o torcedor vascaíno acreditar na permanência do Vasco na Série A seria o seguinte: o Vasco é o melhor do que vários times do Campeonato Brasileiro nesse momento. Rapaziada, o Vasco hoje é melhor que América Mineiro, com certeza, Curitiba, Santos, Goiás, Bahia. É melhor que o Cuiabá, que os últimos resultados do Cuiabá foram, os últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Só para vocês terem uma ideia, né? Ou seja, só depende dele para sair dessa situação. Segundo motivo, Ramon Dias, o treinador vascaíno. Para quem ainda tinha alguma dúvida, o técnico ganha jogo sim, e o Ramon Dias está demonstrando isso na prática. Muitos jogos o Vasco está ganhando por causa do seu treinador. Um treinador com discurso de vitória e que não dá o braço a torcer. Ele não desiste. Um líder, muitas vezes, mesmo numa situação, mostrando um cenário caótico, ele não pode perder as esperanças. E o Ramon Dias, a todo momento que ele dá entrevista, ele está sempre falando, sempre acreditando. Ele pode até, internamente ali, quando ele está pensando, não acreditar 100% no que ele fala, mas sempre quando ele vai falar, ele fala: nós vamos sair, nós vamos conseguir, eu acredito nesses jogadores. E isso faz total diferença. Ramon Dias, além de estar demonstrando ser um bom treinador, sabendo trabalhar com o que tem na mão, tem um discurso ou uma vontade de vencer. E isso não tem preço, ajuda demais na confiança do elenco. O terceiro motivo são os novos jogadores do elenco. Medel, apesar de eu não gostar dele atualmente, acrescenta demais em experiência e na malandragem da bola. O próprio Praxedes tem acrescentado demais no time do Vasco no meio de campo. Estava ali no Bragantino emprestado, meio largado ali, às vezes entrava, às vezes não, e tem decidido alguns jogos para o Vasco, e só a presença dele no meio de campo já dá uma encorpada ali no meio de campo do Vasco. Paulinho Paula, para mim, a segunda melhor contratação do Vasco, dessas novas contratações. Muito bom volante. Eu olhava pro Paulinho Paula e falava: quem é esse jogador aí? Eu não conhecia, não dava muita esperança. Falei pro Paulinho Paula, o próprio nome dele já é assim, diferente, né? Paulinho Paula. Então você já, antes de conhecer o jogador, você já, pô, quem é esse Paulinho Paula? Mas no campo ele tem demonstrado ser um excelente volante, rouba a bola demais, finaliza relativamente bem, ele faz bem a transição do meio de campo pro ataque, da zaga pro ataque ali, puxa contra-ataque, tem uma boa resistência, desarma e ataca. Assim, é bem equilibrado o Paulinho Paula, me surpreendeu bastante. Pablo Vegetti é a melhor contratação do Vasco para mim, o Pirata da Colina. Atacante com faro de gol e perturba os zagueiros. Rossi chegou recentemente, já jogou e fez a diferença contra o Fluminense. Excelente partida do Rossi, deu 2 assistências, fora o apavoro que ele dá ali na zaga, contra a zaga do adversário, o Rossi, que é um conhecido já do Vasco, dos torcedores vascaínos. O Rossi já teve uma passagem pelo Vasco. Maicon jogando, Deus da guerra ali, o Kratos na zaga ali com Léo Pelé. Vem jogando bem o Maicon, me surpreendendo também positivamente. E tem outras contratações que não tem tanto destaque como essas que eu falei, que também deu uma encorpada no elenco do Vasco. O próprio Serginho também, que já meteu gol, encorpou ali pro elenco, deu uma melhorada no conjunto do Vasco da Gama. O quarto motivo para o torcedor do Vasco da Gama acreditar é a mentalidade do time. Hoje, o Vasco tem uma postura totalmente diferente de antes, na época do Barbieri, por exemplo. Mesmo ainda possuindo limitações, o elenco melhorou, mas ainda tem as suas limitações. Porém, o principal reforço é a mentalidade, a mudança de postura. Hoje, o Vasco acredita nele mesmo e consegue ganhar as partidas. Dá para ver nos olhos dos jogadores a mudança de postura. Isso faz total diferença. E o quinto motivo, o mais importante motivo, é o seguinte: a torcida e São Januário é o maior motivo para a própria torcida acreditar na saída do time da zona de rebaixamento. Muitos que acompanham o canal sabem que eu não sou vascaíno, mas eu tenho amigos e familiares que são vascaínos.
O amor que a torcida do Vasco tem pelo Vasco, de fato é algo especial. A história do Vasco da Gama, a construção de São Januário é algo sensacional. O fator torcida e São Januário é algo que vai fazer a diferença, pelo menos na minha opinião. Se os jogadores se sentirem abraçados e não tiverem medo de jogar em casa, que era um problema do outro time do Vasco, ele jogava melhor fora do que em casa, com certeza a torcida vai empurrar o time para sair dessa situação. Ao contrário de uma ala de comentaristas de futebol, eu sou da escola, eu sou da ala que a torcida faz diferença sim. E ela tem um impacto muito grande na partida. E com esse espírito, jogadores e comissão técnica, São Januário, a torcida, o Vasco tem totais chances de sair da zona de rebaixamento. Você acredita que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento? Escreva nos comentários que eu quero te ouvir. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!